Seja bem-vindo ao Você Está Lendo Errado, e eu já quero começar dizendo, não, todos os caminhos não levam a Deus, beleza? Nós vamos falar sobre essa frase, que ela comumente é dita quando você está tendo um momento ali acalorado de debate, ou quando você está tentando, às vezes tendo uma conversa comum e as pessoas falam, mas é assim mesmo, você sabe, né? O importante é ter fé, o importante é fazer uma boa obra, o importante é ter um bom coração, o importante é você ser uma boa pessoa, porque afinal, todos os caminhos levam a Deus. E nós vamos discutir sobre essa frase, sobre essa afirmação hoje. E, claro, vamos discutir principalmente o que a palavra de Deus diz. Porque o que importa é o que Deus diz. Se Deus não disse, então não é verdade. E Deus se revelou completamente, cabalmente, integralmente ao longo de 16 séculos, através de 40 autores em 3 línguas mães originais, e fez isso em mais de 3 continentes diferentes, ok? Em vários países, de maneira que nós temos hoje, preservados dos originais, o texto bíblico daquilo que foi revelado ao longo de todo esse período. E é por isso que nós cremos nessa palavra, ok? Então vamos lá, vamos por que a palavra diz. Vamos começar em 1 Timóteo, primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 2, no versículo 5, vai dizer o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador, alguém que está no meio ali, entre este Deus e a humanidade. Quem que é esse mediador? Jesus Cristo, o homem, que deu a si mesmo em resgate por todos e deu testemunho por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso eu fui designado como pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então Paulo está dizendo a seguinte questão. Primeiro, a doutrina da unicidade de Deus, ele está reafirmando que Deus, ele é um. Assim como Deus revelou para Moisés lá em Deuteronômio 6, né? Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus é um. Ok? É Echad, essa palavra em hebraico, ele é um, mas ele é um família, um comunidade. Daí nós já sabemos que mesmo Deus sendo um, ele é 3 pessoas, elas convivem num só Deus. Eu te explico isso em outro vídeo, eu só quis jogar aqui para você ficar confuso mesmo, para você procurar esse outro vídeo depois aqui no nosso canal. Já se inscreve no canal da Geração Holy, para você acompanhar todas as segundas-feiras um nosso novo episódio desse quadro Você Está Lendo Errado. Então, se existe um só Deus, e a humanidade está perdida desse Deus por causa do pecado de Adão e Eva, que é a raiz, a semente, a cabeça, o primeiro representante da humanidade, ele peca, se desconecta de Deus, logo todo mundo se desconectou junto com ele, ok? É como se Adão fosse um roteador do sinal de Wi-Fi, ele se desconectou desse sinal, todo mundo aqui, nós, os aparelhos que descendemos desse roteador principal, estamos desconectados do sinal, ok? Talvez nessa linguagem você entenda melhor. O que aconteceu? Então, Deus agora se conecta com a raça humana de novo através de Jesus Cristo, e não Jesus Cristo só um espírito, mas Jesus Cristo encarnado, Jesus Cristo homem, homem como nós, homem humanidade, no sentido de humanidade. Ele sabe e sente e passou por tudo que nós sabemos, sentimos e passamos. Por isso ele é o representante perfeito. Ok? Então nem todos os caminhos levarão a Deus. Só existe um único caminho que levará a Deus. Este caminho é Jesus. Afinal, quem foi que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem foi que disse essa palavra? Você já ouviu esse texto um monte de vezes, você sabe quem foi. Responde aí para você mesmo. Foi? Isso mesmo. Foi Jesus Cristo, ok? Para você que talvez não saiba onde que está a referência, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, tá bom? Por que eu quero deixar isso muito claro? Porque antigamente, lá nos primeiros séculos dessa nova era, e principalmente no período medieval, o Império Romano trabalhou muito
para que todo mundo então conhecido pudesse chegar até a capital, tá bom? Então existia uma frase naquela época que dizia: todos os caminhos levam a Roma, entendeu? Logo, essa frase vai se misturando a uma consciência cultural, da qual vai, depois de muitos séculos, desembocar, vai chegar, vai resultar aqui na nossa cultura ocidental, das pessoas dizendo assim: olha, todos os caminhos levam a Deus. E não levam, ok? O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. É crer que Jesus é Deus, nasceu em carne, nasceu de uma virgem, morreu pelos nossos pecados, porque você precisa entender que é um pecador. Depois de morto pelos pecados, você precisa crer que que Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Isso é Romanos, capítulo 10, versículo 11. Ok? E depois de ressuscitado dentre os mortos, que ele subiu aos céus e está à direita de Deus. E há de voltar para julgar vivos e mortos. Entendeu? Então, crendo nisso, você volta para Deus. Crendo nisso, você se conecta com Deus. Este é o caminho até Deus. Não há vários caminhos que te levam a Deus. Pode existir uma coisa que na teologia nós chamamos de logos seminal, logos espermático. E aí é um assunto da filosofia, porque em toda a história, em todos os intelectuais, em todas as civilizações, Deus deixou a assinatura do seu conhecimento, da sua sabedoria. Portanto, Cristo estava revelado durante toda a história da raça humana em diferentes civilizações. Mas isso é assunto também para outro vídeo que você vai encontrar na nossa playlist, ok? Então este é o nosso Você Está Lendo Errado de hoje. Eu queria que você deixasse seu comentário aqui, se você concorda com o que eu falei, se você não concorda. Quero pedir que você deixe o seu like ou o dislike, você decide. E se você gostou, eu quero pedir que você siga esse canal e faça parte da nossa família. E nós nos vemos na próxima segunda-feira. Até mais.